E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora fofocar hoje? Vamos falar do caso da Larissa Manoela, das entrevistas que aconteceram neste domingo, dia 20. Por quê? O SBT anunciou que seria transmitida uma entrevista com a mãe da Larissa Manoela, a Silvana Takis, no Domingo Legal. Só que, na hora que foi mostrar essa entrevista, eles não mostraram a entrevista completa, mostraram apenas alguns cortes pequenos, muito pequenos. E a Cris Flores esteve no palco junto com o Celso Portiolli, colocando algumas percepções que ela teve e complementando ali esses pequenos cortes que eles mostraram. E disseram que hoje, no Fofocalizando, eles vão transmitir a entrevista completa. O que eu acho que não vai acontecer, muito provavelmente, eles vão sim exibir trechos da entrevista, maior do que aconteceu no Domingo Legal, porque foram apenas cortes. Mas eu não acho que eles vão jogar a entrevista completa hoje. Eles vão picar isso daí durante a semana, muito provavelmente. Então, hoje à tarde, a gente vai ter um pouco mais de informação sobre essa entrevista que a Cris Flores fez com a Silvana. E a Globo exibiu a parte 2 da entrevista com a Larissa Manoela, que aconteceu a parte 1 no domingo passado e a parte 2, inclusive a parte 1 repercutiu muito por ter sido no Dia dos Pais e tal, e agora a parte 2. Por isso que eu acho que essa entrevista com a Silvana não vai ser exibida completa hoje, por mais que eles falaram que sim, mas eles tinham falado também que ia transmitir no Domingo Legal, né? Bora então que eu vou contar pra vocês como que aconteceu, o que foi falado nessas duas entrevistas. Mas antes, já deixa seu like, me ajuda muito de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que saem e também dos shorts que antes mesmo de sair o vídeo, eu já jogo os shorts, colocando ali, dando uma resumida das coisas que mais importantes que hoje, por exemplo, no Focalizando, o que eles vão falar. Então, o vídeo eu vou falar amanhã do que eles levaram para Focalizando, mas eu sempre solto logo na sequência uns shorts do que aconteceu. Então, bora. Bom, lá no SBT, na entrevista com a Silvana Takis, a mãe da Larissa Manoela, a Cris Flores perguntou, uma das coisas que a Cris Flores perguntou pra ela, esta é a Silvana, pra quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, esta é a Silvana, e ela, como foram cortes, a Cris Flores perguntou pra ela sobre a Larissa Manoela não ter dinheiro pra comprar um milho na praia, que foi algo que repercutiu muito essa semana. E a reação da Silvana, ela deu risada e falou, inclusive, que falou: ai, você acredita mesmo que ela não tinha dinheiro pra comprar um milho na praia? Foi o que a Silvana falou. A Cris Flores colocou algumas coisas. Olha, eu vou mostrar pra vocês a Cris Flores no palco, que ela tava ali, dando algumas percepções que ela teve, dando uma complementada nessa entrevista. Outra coisa, foi perguntado para a mãe da Larissa Manoela sobre o cartão, se ela não tinha cartão de crédito, e ela falou que sim, que ela tinha o cartão Black. Ixi, peraí que tá dando ruim aqui no meu negócio. Que ela tinha sim, inclusive ela tinha o cartão Black e tinha acesso às contas. Tanto as contas bancárias, tanto que ela comprava bolsas, roupas caras, até mesmo carro, sem controle nenhum dos pais. O que a Silvana Takis falou, tá, gente? Outra coisa que a Cris Flores acabou comentando, na verdade, foi o seguinte. A Cris Flores perguntou pra ela sobre aquela fala que eles mostraram no Fantástico sobre ela ser um título apenas de mãe. O que ela quis dizer com aquela fala? A Silvana falou que foi uma conversa muito longa que ela teve com a Larissa Manoela. E disse que depois dessa conversa, ela falou:
você fez a sua escolha. Na verdade, a Larissa falou pra Silvana, desculpa, gente, que ela fez a própria escolha e que ela já era uma mulher e que da mesma maneira que os pais fizeram a escolha deles, ela fez a escolha dela, desculpa, a escolha dela. Foi uma conversa de vida, segundo a Silvana, foi uma conversa de vida. O que deixou ali, que deu a entender, é muito sobre o namoro dela com o André. Essa conversa deu um pouco pra entender. Eu me lembrei até do caso do Gabriel Medina com a Yasmin Brunet, na época que eles estavam casados. Se vocês lembram que ele rompeu com a mãe dele. E a mãe parece que não aceitava muito bem a Yasmin. E teve muita confusão entre a mãe do Gabriel Medina. Ela acabou atacando a Yasmin Brunet, a Luísa Brunet. E acabou que no final eles terminaram o relacionamento. Mas me lembrou muito isso quando ela falou sobre esse namoro da Larissa com o André. Então, muito disso, pelo que a própria Silvana falou nessa entrevista, é ela não aceitando o namoro, depois virou um noivado, da Larissa Manoela com o André, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque ela falou que o rompimento, de fato, entre ela e o Gilberto e a Larissa, aconteceu quando virou um noivado dela com o André. Deixou de ser um namoro e passou a ser um noivado. E aí aconteceu, de fato, esse rompimento. Mas a Silvana falou também que desde o namoro da Larissa com o André, as coisas estavam estranhas. Isso não tá claro ainda. Vamos ter que esperar a entrevista completa para entender ao certo o que é essa história de ficaram estranhas as coisas. Falaram um pouco sobre uma briga que teve lá em Orlando. Também não ficou muito claro, nem deu para entender direito o que aconteceu de fato nessa briga. A Silvana falou que ela tentou conversar com a Larissa, mas a Larissa não quis. E hoje elas só se falam por meio de advogados. Continuando, tá, gente? Continuando essa entrevista. Ela questionou sobre... A Cris Flores questionou sobre a venda da casa em Orlando. E aí, a Silvana falou que essa última casa que eles moram hoje, que a Larissa, inclusive, morava com eles antes, foi uma casa que eles compraram com o dinheiro da casa de Orlando que eles venderam. Ela explicou isso. Esse eu vou deixar pra depois. A Silvana falou que ela acha que a Larissa não seria feliz se casando com o André. Meio nesse contexto, tá? E ela acha isso por intuição de mãe. Então, gente, deu pra entender muito bem que tudo isso aconteceu pela falta de aceitar da Silvana, principalmente a Silvana, porque em algum momento a Cris até falou que o pai, no palco lá com o Celso, ela falou que o pai da Larissa foi parar até no hospital, que ele ficou muito mal e tal. Mas vamos lá. Deu a entender que sim, que todo esse problema aconteceu porque a Silvana, principalmente, não aceitou esse namoro com o André e posteriormente um noivado. Mas isso, assim, não tem como a gente saber o porquê, como e quando, onde, e não vai. Ninguém vai falar o certo. Pode ser que mais pra frente a Larissa fale o porquê que ela não tava aceitando, mas não tem porquê, né? Esse ponto eu acho que não tem realmente o porquê de aceitar ou não aceitar. A Larissa que quer ficar com o menino, você pode alertar. Mas não aceitar é muito complicado. É só isso que eu acho. Não aceitar é muito complicado. Você pode afastar seus filhos de você a partir do momento que você não quer aceitar.
algo que não cabe a você aceitar. Só esse ponto. Outra coisa, Nossa, eu esqueci, gente, eu não anotei aqui. E eu esqueci, tem uma coisa muito importante. Que a Cris Flores falou, a hora eu lembrar, eu vou falar pra vocês. E eu não anotei essa parte, mas é importante. Ah, a Cris falou que os pais da Larissa têm provas de tudo que eles estão falando. Vamos ver se eles vão mostrar na entrevista as provas de tudo, porque falar, uma fala de um lado, outra fala do outro, é um falatório, né? Pra gente conseguir entender um pouco, não tem como entender porque é uma briga de família, mas pra gente conseguir entender um pouco, precisa que as coisas sejam mostradas. A mãe, a Cris falou que quando ela chegou lá pra fazer a entrevista, a Silvana estava dobrando algumas roupas, algumas coisas, e a Cris perguntou o que seria aquilo. Nisso, a Silvana começou a chorar bastante. Ela chorou bastante, porque ela disse que foi pedido, não sei se foi por meio de advogados, que ela recolhesse todas as coisas da Larissa, arrumasse todas as coisas da Larissa, roupas, as bonequinhas da Tiquititas, coisas de show, tudo, porque essas coisas iriam para casa da Larissa lá no Rio de Janeiro. E aí ela ficou se sentindo muito mal, isso cortou o coração dela, porque ela não queria esse afastamento da filha dela. E ela chorou bastante nessa entrevista. A Cris relatou que ela precisou interromper a entrevista para ela poder se acalmar e eles retornarem depois, por causa dessa situação que ela falou aí. Elas chegaram a falar sobre que o sentimento da Silvana é um luto em vida. A sensação de estar recolhendo todas as coisas da Larissa e embalando todas as coisas da Larissa para mandar para outro lugar, sendo que elas não têm mais contato nenhum, ela sente como se fosse um luto mesmo. Foi falado que ela tentou conversar com a Larissa, mas a Larissa não quis. Depois, gente, mais tarde veio no Fantástico. O Fantástico contradizendo, não vou falar desmentindo, contradizendo algumas coisas, porque desmentindo é muito pesado, porque fala de uma contra a outra. Sim, eles mostraram conversa. Só que a gente não sabe, né, ao certo o que aconteceu, o quê. No Fantástico, foi a advogada da Larissa Manoela, que também conversou com a Renata Capucci. E sobre a questão que falaram que 18 milhões é muito pouco patrimônio para o tamanho de carreira da Larissa e tudo mais. A advogada falou que esses 18 milhões se tratava de um patrimônio, de patrimônio mesmo, que são ao todo 9 imóveis. Ela explicou esses 18 milhões desta maneira. A Larissa foi perguntado com o que a Larissa ficou. E ela falou que ela ficou com um apartamento que ela vendeu para poder comprar essa casa. Que ela tá morando hoje com o noivo dela, né? E ainda assim, o dinheiro do apartamento que ela vendeu comprou essa casa. E aí ela precisou pedir um empréstimo para quitar essa casa. Só que aí ela teve o pedido negado no banco por não ter movimentação bancária suficiente para que o banco fizesse um empréstimo de um valor tão alto para ela. Poderia ter ficado no apartamento, né? Que já tinha. Tem que esperar para resolver, né? Bom, eles mostraram também em nota dos advogados. É óbvio que eu não vou ler tudo para vocês porque é muita coisa. Mas eu vou colocar aqui na tela. E aí, se vocês quiserem, vocês tiram um print. Ele não tá, porque eles vão mostrando pedaços, né? Esse é um dos pedaços, mas eu tenho outro aqui. Se vocês quiserem, tira um print para ler tudo depois. Essa é uma parte da nota dos advogados desde domingo passado, tá? Diz que a Larissa sempre teve acesso às contas
e sempre comprou tudo que ela desejou. A advogada da Larissa falou que ela tinha sim os cartões, mas ela tinha que pedir autorização para eles, para os pais, e falar também em qual. E aí eles falavam em qual cartão ela poderia comprar. Inclusive, eles mostraram um exemplo, uma prova. Ela falou, ela tava vendo este sapato, aí a conversa, pai, eu vou comprar, tá? Tô precisando de um Scarpa e esse modelo só tem aqui, 854. Vou passar no Amex. Aí o pai, o pai dela, consegue passar o seu cartão Infinity da conta nova? Se não der por conta de saldo médio, use o Amex. Aí ele continuou. Tenta com o seu primeiro, você desbloqueou. Tá. Aí parece que é algo sobre alguma administração, né? Pera só um pouquinho. De cartões e tal. Outra coisa que o Fantástico mostrou foram transferências que aconteceram da conta da Larissa, da empresa da Larissa, que a Larissa tinha porcentagem nessa empresa, para a conta de uma empresa em nome da mãe dela, da Silvana Tax. E um total dessas transferências acabam sendo em torno de 5 milhões de reais. Aconteceram essas transferências de agosto do ano passado até fevereiro desse ano, que foi quando eles perderam o acesso às contas. Gente, eu tô falando devagarzinho para ficar tudo muito claro. E eu vou tentando também para não perder as coisas, porque às vezes não é tudo que eu anotei, às vezes tem coisa a mais que eu vou lembrando. Tô falando devagarzinho para ninguém ficar em dúvida dessa repercussão, né? Do que eles mostraram realmente na matéria, que é isso que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês. Isso daqui são os extratos. Eu falo empresa da mãe dela, da Silvana, porque nesse extrato dá pra gente ver que foi transferido daquela conta para uma conta de pessoa jurídica da Silvana Tax. Tá escrito ali, conta corrente, pessoa jurídica, Silvana Tax, EL. Então tem os valores. Eles mostraram, gente, bastante extratos. Ó, em julho. Esse daqui foi antes. Esse daqui em julho do ano passado, pelo que eu entendi. Ou desse ano. Eu não sei qual é o julho. Foi esse valor todo. E isso daqui eles passaram vários prints de extratos bancários dessas transferências. Vamos continuar aqui. Continuando. A Larissa falou que em junho desse ano, quando ela pediu a redivisão das sociedades das empresas e ela descobriu que estava sem um plano de saúde já fazia 3 meses, e ela foi impedida de entrar no prédio também que eles moravam. Eu não entendo, morava na casa ou no prédio? Eu fiquei um pouco confusa. Mas tudo bem, ela foi impedida de entrar nesse prédio, que era o endereço que ela recebia as correspondências e os produtos, né, que as marcas mandam para ela, era nesse prédio, e ela foi impedida de entrar nesse prédio para poder pegar essas cartas, essas coisas que as empresas mandam para elas, né, para ela. Ela disse que ela foi impedida, chegou lá e não podia entrar. A Larissa disse que ela tentou conversar com os pais, mas ela não conseguiu conversar, não teve muita conversa. Eles usaram também lá no Fantástico a entrevista que a Silvana Tax havia dado para a Folha de São Paulo nessa semana. E aí eles falaram que que a Silvana disse que ela estava chateada porque a Larissa não levava em conta suas opiniões. Outra coisa muito importante, olha, tem mais um trecho que eu vou colocar aqui para vocês daquela nota dos advogados, tá? Essa é a nota dos advogados da Larissa. Mais um pedaço aí, se vocês quiserem tirar um print. Aí tá falando um pouco mais, essa questão de ingratidão, isso e aquilo outro. E aí a Silvana falou sobre isso, sobre que a Larissa não levava em conta as opiniões dela. Por isso que eu falo, gente, isso é muito íntimo ali deles. É muito complicado, a gente não tem como saber. E outra, cada um tem um pensamento. Essa coisa, assim, é muito íntima. É muito complicado.
O que que aconteceu? No Natal do ano passado, no dia 24, a Larissa tinha chamado os pais para passar o Natal junto com a família do André. E aí, eles não quiseram. E a Larissa mandou uma mensagem, um textão de WhatsApp, falando essas coisas, as coisas mal resolvidas, né, gente, entre eles e tal. Mandou uma mensagem bonita lá de Natal para eles. E o que aconteceu? A Silvana respondeu. Ela até falou assim, a Larissa no finalzinho ali, ela falou: saudades, sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de Natal. Aí a Silvana respondeu: vai a merda, esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você faz suas escolhas e eu também, tá? E, né, desta vez, o Fantástico falou que entrou em contato tanto com os pais da Larissa Manoela quanto com os advogados, mas não tiveram resposta sobre isso. Gente, esse é o que eles mostraram na entrevista, tanto do Domingo Legal, pequenos trechos, quanto do Fantástico. Lembrando, falei devagar, para que fique claro, para que eu consiga transmitir para vocês o que exatamente eles falaram na entrevista, sem querer colocar de um lado ou querer colocar de outro, porque, como eu já falei, a gente não sabe ao certo, né? O que aconteceu de fato ali, então tentar colocar da maneira mais leve e imparcial possível, para que a gente consiga ir juntando essas peças e tentando entender, de uma maneira geral, o que aconteceu ali, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Qualquer coisa, eu volto para contar para vocês. Primeiro, eu volto pelos shorts, logo quando for focalizando, soltar alguma coisa. E o mais importante eu vou colocar lá pra vocês. E depois em vídeo pra gente falar o que o Fofocalizando levou de informação e de o que eles contestaram a respeito do que o Fantástico mostrou, tá? Uma coisa importantíssima que foi o que eu esqueci de falar, lá da Cris Flores. Porque ela falou que muita gente acha que o dinheiro tá com os pais da Larissa. E, na verdade, esse dinheiro não está com os pais da Larissa, como as pessoas acham. Bom, eu acho, sinceramente, que esse dinheiro deve estar... Esses patrimônios, esse dinheiro, essas coisas, devem estar deve estar nas empresas, entendeu? Ela falou que o dinheiro não está com eles, como as pessoas acham. E eles têm prova sobre isso. Eu acho que deve estar em pessoa jurídica. Deve ser mais ou menos isso. Mas ela não falou que vai falar depois, tá bom? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!